Bom dia a todos, já começamos a gravação. Eu vou tirar aqui minha câmera, que eu acabei esquecendo de ligar na aula passada. Vamos começar, então, pela uma revisão rápida do capítulo 2, perguntando se alguém tem alguma dúvida aí da aula passada, das aulas passadas. Nada? Nenhuma dúvida? Então, vou passar rapidamente, só pelos conceitos do capítulo 2, que são os mais importantes aí para a gente seguir no entendimento da base para os próximos, tá? Então, o capítulo 2 foi basicamente mostrando para vocês que a gente vai estudar o fluido como contínuo. Isso significa que as propriedades são função do tempo e do espaço, né? A gente fez até algumas discussões, foram algumas perguntas na aula passada sobre isso, mas só para deixar claro que existem alguns fenômenos que ocorrem aí em escala molecular que a gente não está considerando aqui, tá? Então, para a gente, essa escala muito pequena, perto da molécula, não está envolvida, porque aí tem outros fenômenos que acabam influenciando na movimentação do fluido que a gente não está considerando, tá bom? Definimos aí algumas propriedades, né? Aos poucos a gente vai falar bastante sobre elas, massa específica, densidade, peso específico, sendo que a massa específica é bem importante para a gente, como eu falei várias vezes, a gente vai ver aí para frente, basicamente porque ela é uma propriedade importante do fluido e porque ela classifica, ela é uma das propriedades que vai ajudar a classificar os escoamentos em compressíveis e incompressíveis, tá? Depois a gente falou de campo de velocidade, que é outro conceito importante, a gente vai voltar a falar isso várias vezes. O campo de velocidade, para a gente, vai ser também função do x, y, z, né? Para regime permanente, lógico, aí já não depende mais do tempo. E então, para o regime permanente, que a gente também vai voltar toda hora, tem vários exercícios que a gente resolve, pelo menos uma abordagem inicial, considerando aí um escoamento permanente. E quando a gente fala em escoamento permanente, isso vocês vão ver várias vezes, aí, tanto o McFlu 1 quanto o 2, a derivada de qualquer coisa em relação ao tempo é zero. Pode ser de uma propriedade, de um campo de velocidade ou qualquer outra coisa. Então, a gente torna o escoamento sempre igual, né? Com aquele cuidado que eu falei que alguns alunos acabam em prova achando que não tem escoamento porque ele é permanente, mas ele sendo sempre igual, né, imaginando foto, a gente vai ter escoamento permanente. Depois a gente falou de linha de corrente e linha de trajetória, essas coisas, isso aí a gente não vai focar muito aqui, porque vocês vão ver mais isso em McFlu 2. Aqui tem um exemplo até que foi resolvido numericamente, para vocês entenderem a diferença entre trajetória e linha de corrente, né? Porque uma é o caminho que a partícula vai perseguir aí ao longo do tempo, né? E a outra é uma derivada em relação ao caminho que ela está naquele momento, né? Se o regime é permanente, logicamente as duas são iguais, porque ela vai percorrer justamente o caminho que é dado pela derivada, aí no caso do bidimensional, aí, da derivada xy, né? Mas se o escoamento é transiente, como esse da figura aqui que vocês estão vendo, a derivada em relação àquela linha, ela vai ser numa direção, mas por algum motivo, esse campo de velocidade está sendo influenciado pelo tempo, então no segundo seguinte, a partícula vai percorrer um caminho que é aquela derivada, porque não é só o espaço aí que está definindo a derivada, mas o tempo também. Então, tem algum outro, a gente vai ver isso depois, né? Tem algumas coisas que motivam o escoamento, tem alguma coisa nesse exemplo aí que está motivando a partícula a seguir um caminho diferente, variando no tempo, né? E, basicamente, a gente vai ver que a aplicação de alguma força que vai fazer com que a partícula mude de movimento, né? Então, aqui um exemplo de linha de corrente. Existem outros conceitos, como tubo de corrente, tubo de fluxo, essas coisas que a gente não vai ver aqui, vocês vão ver um pouco mais em McFlu 2, mas vão ver mesmo se vocês entrarem em alguma empresa, alguma coisa assim, que lida com a movimentação das partículas, né? A gente vai estudar os detalhes do escoamento movimentando as partículas. Por exemplo, em petróleo, a gente tem alguns simuladores de reservatório de petróleo que fazem exatamente isso. Eles acompanham o fluido que é injetado nos poços de petróleo, e o caminho que as partículas vão seguir, vão produzir, e com isso eu consigo simular a produção de um campo de petróleo usando exatamente esse conceito aqui,
que a gente não vai ver aqui, porque ele é um pouco mais aprofundado. Aqui a gente vai ver mais os conceitos mais básicos, mas, assim, é importante para vocês saberem que existe essa possibilidade. Existem algumas formas de método numérico que vocês vão ter um pouquinho mais depois. Depois a gente viu esse exemplo. Eu estou falando meio rápido porque é uma revisão, mas se tiverem pergunta, podem fazer aí pelo chat ou pelo microfone, tá? Então, a gente viu esse exemplo aqui, mostrando o básico do exemplo aqui, tem vários depois na lista de exercícios do capítulo 2 parecidos, é saber que se eu tenho um campo de velocidade, nesse caso aqui um campo de velocidade em regime permanente, porque ele não depende do tempo, eu consigo calcular a qualquer momento aí o caminho que a partícula vai seguir, como que vai ser, qual a velocidade dela daqui a 6 segundos, onde ela vai estar daqui a 6 segundos, ou coisa. Está tudo bem definido. Aqui no caso, eu até esqueci de mencionar que eu estou considerando um escoamento, aqui é um escoamento permanente e também incompressível. Depois a gente vai ver aqui, né? Se fosse compressível, eu teria algumas variações. Mas, a princípio, eu tenho aqui dado um campo de velocidade, eu consigo calcular tudo. Aí existem vários métodos numéricos, a de linha de corrente é um, tem diferenças finitas, elementos finitos e outras coisas que eu consigo calcular isso para geometrias mais complexas. Tá? Então, esse daqui a gente vai voltar a ver mais em detalhe em MagFlu 2. Tá? Professor, Pode perguntar. naquele gráfico, como é que eu sei que aquela linha, essa velocidade, essa velocidade ela passa tangente nessa linha do meio? Como que eu sei? Tipo, Tá, ele tá lá para desenhar essa linha, né? Tipo, uma das Tá. letras. Na verdade, a gente está usando o conceito, né, de linha de corrente, na solução a gente fez, se você olhar lá, né, eu só pus o exemplo aqui, eu não pus a solução, mas eu posso voltar se você tiver dúvida. Na verdade, a gente está usando o conceito de linha de corrente, sabendo que é uma derivada, né, do ponto, então eu estou igualando a derivada, que é o du dy, certo? Com as componentes aí da velocidade, sabendo pelo conceito de definição do linha de corrente, aí, linha de fluxo, a gente usa aquela equação igualando o dy dt ao v sobre u. Né? Lembra que o v sobre u é a componente em j e a componente em u. Né? Nesse caso, não tenho a direção ortogonal aqui a p, então eu só tenho duas velocidades. Então, eu estou assumindo que a partícula vai seguir um caminho que é paralelo, né? Tangencial à minha linha de corrente. Eu estou usando esse conceito para fazer o cálculo da velocidade. Então, a gente usou isso lá no exercício. É a base para qualquer outro conceito de linha de corrente que você vai fazer, seja ele bem simples, como esse que a gente fez, até um bem complexo como um numérico. Eu vou igualar, no caso do bidimensional, né, a derivada du dy com dy dx ou dx dy, tanto faz que eu posso pegar numa direção ou outra, né, e igualar o v sobre u. Foi isso que a gente fez no exercício. Não sei se você... Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu tenho ele aberto. Deixa eu só mudar a apresentação aqui, se você tiver dúvida. Você entendeu? Você quer que eu apresente de novo a solução aqui? Não, é que, tipo, acho que nesse mesmo slide tem a solução dele, não tem? Eu entendi a ideia, eu só... Tem, mas eu apaguei aqui, eu só coloquei o exercício para falar. Qualquer coisa a mas gente volta no tranquilo, final da aula, no final da aula, e quando a gente acabar, se você tiver dúvidas, eu resolvo ele de novo para você aqui. beleza. Aí depois, se o senhor pudesse falar sobre aquele gráfico, um dos primeiros gráficos que está nos primeiros slides. Peraí, só um minuto. Qual? Esse aí, volta, por favor. Esse aqui é o B. Eu não entendi muito bem essa ideia do gráfico aí. Essa ideia é o seguinte, imagina que eu estou pegando um volume de controle aqui, certo? E estou pegando como propriedade a média da propriedade aqui. Então, vamos supor, eu quero calcular a massa específica. Eu vou pegar esse volume, deixa eu mudar aqui para a caneta, peraí. Por exemplo, eu quero calcular a massa específica, né? Então, eu vou pegar esse volume. A caneta não está funcionando. Peraí que eu estou em outra apresentação. Eu tinha mudado para o... Pronto. Eu vou, vamos supor, eu tenho a massa, eu vou pegar esse volume aqui, certo?
Se eu quero calcular a massa específica, né? Então, eu vou pegar a massa que está dentro desse volume e vou dividir pelo volume. Eu tenho a massa específica, que é o mV, certo? Uhum. Se eu diminuir esse volume para um pouco menor aqui, eu não estou conseguindo mudar para a caneta, não sei porque ele não está funcionando. A caneta não, do negócio aqui, talvez esteja numa cor. Bom, funcionou. Se eu diminuir para um outro volume aqui, por exemplo, eu vou diminuir esse volume, certo? Eu vou pegar a massa sobre o. Então, aquele primeiro ponto, por exemplo, eu estava aqui, certo? Nesse segundo ponto, eu estou aqui. Aí, no terceiro ponto, por exemplo, eu estou aqui. E assim por diante. Eu vou diminuindo, certo? Então, até um Uhum. certo limite, que é esse limite aqui que a gente está chamando, esse volumezinho pequeno, ah, eu não estou influenciado pelo tamanho das moléculas, como acontece aqui, por exemplo. Porque aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou em escala bem pequena, eu tenho aqui as moléculas, e aí eu vou diminuir esse volume, é esse daqui, por exemplo. Ele está pegando uma só. Ou se eu pegar esse daqui, ele está pegando 3. Então, faz uma variação muito grande, ele tem uma oscilação muito grande, porque ao pegar volumes muito pequenos, eu estou sendo influenciado pelo número de moléculas que eu estou pegando aqui, certo? Então, aí começa a ter um efeito de atração de moléculas, efeitos de escala muito pequena, que a gente não precisa estudar de uma forma integral, como a gente vai estudar. A gente está assumindo que, mesmo que eu esteja falando de um ponto, que é x, y, z, esse ponto aqui é uma quantidade de massa suficiente para representar esse meio contínuo, não é um meio molecular. Certo? Então, quando você diminui o volume, a densidade vai mudando, vai, tipo, oscilando, é isso? Isso. Conforme eu vou diminuindo o volume aqui, eu tenho uma variação, mas uma variação suave, certo? Que eu posso ter Uhum. pelo fato, por exemplo, que eu estou pegando ar, e aí esse ar está mais rarefeito lá em cima, então dependendo do volume, eu tenho uma certa variação, mas a partir de um certo momento eu tenho uma estabilidade aqui. Ou seja, o ar se distribuiu aqui de forma igual, de forma que eu tenho uma massa específica. Se eu pegar esse volume, ou esse volume, ou esse volume, eles são iguais, certo? Assim, muito parecidos, assim, na escala que a gente está trabalhando, eles são iguais. Se eu começar a diminuir para uma escala muito grande, muito pequena aqui, aí eu vou estar pegando 3 moléculas, ou 2, ou 10, ou nenhuma, e aí eu vou estar oscilando muito. Então, essa propriedade já passa a ser instável. Mas isso daqui, para a gente, não importa. O que importa é que a gente está pegando um ponto, mas esse ponto é grande o suficiente para estar representando esse meio como contínuo, certo? E isso aí só para dizer que a propriedade depende de x, y, z, e ela não oscila, por exemplo, se eu pegar volumezinhos diferentes, um pouco para baixo, um pouco para cima, desse que eu estou representando aqui. Tá? Entendi. Obrigado. Entendeu? De nada. Bom, beleza. Então, vamos lá. Então, a gente estava falando desse volume de controle, falando de linha de corrente, esse exemplo, aí, se alguém quiser, no final da aula, a gente volta a resolvê-lo. Depois a gente falou num conceito que é bastante importante, que é o campo de tensão, e esse a gente vai usar muitas vezes, tanto o MEC 1 quanto o MEC Flu 2, porque vocês vão ver que a movimentação de fluidos é função desse campo de tensão, ou até a movimentação de fluidos vai causar uma tensão no seu meio externo, né? Depois a gente vai ver que é uma coisa bem importante para a gente definir se a gente está falando na tensão do fluido sobre o meio externo, ou do meio externo sobre o fluido, né? Que logicamente uma vai ser menos a outra, isso aí a gente vai tentar deixar o mais claro possível para vocês, para não ter confusão. E para calcular esse campo de tensão, a gente basicamente vai calcular 2 tipos de força. Uma delas é a força de superfície, como exemplo, mas claro que é a pressão, o atrito, né, que são forças que agem sobre a minha superfície de controle. E a outra são características de força de campo, que elas atuam sobre todo o meu volume de controle, não só na superfície, mas também no interior, né? Então, qualquer volumezinho do meu volume de controle está sujeito a forças de campo, que a gente aqui no curso vai ver a gravidade. Certo? Existem outros, aí, como força eletromagnética e outros tipos, que podem atrair moléculas, essas coisas, pode com isso até movimentar fluidos, mas para a gente aqui, no nosso curso, a principal que a gente vai tratar é a gravidade. Tá? Inclusive, a gente vai ver hoje no capítulo 3, que é a base desse conceito é o que a gente vai estudar para fluidos parados, que é a revisão do capítulo 3 que a gente vai ver hoje. E com isso,
a gente vai ter essas forças de superfície, certo? E essas forças de superfície podem ser decompostas em duas componentes, uma componente normal e uma componente tangencial. Essa componente normal, dividida pela área, dá o que a gente chama de tensão normal aqui, certo? E a componente tangencial, dividida pela área, dá o que a gente chama de tensão de cisalhamento ou tensão tangencial aqui. Certo? Então, uma é dada pela componente tangencial da força e a outra componente normal. Essa componente normal vai dar origem aí ao que a gente vai ver, que é a pressão, né? Então, se eu tenho um volume de controle, eu estou estudando esse volume de controle, eu tenho um meio externo, que esse meio externo está sujeito a uma força de campo, no mínimo a gravidade, né? Mas pode ter outras forças atuando. Então, essa componente normal vai dar origem à pressão, que é a pressão que se faz sobre o meu fluido e que pode causar a movimentação. Se eu tiver uma pressão aqui maior do que a pressão aqui, né, um P1 maior do que P2, ela vai dar origem a uma movimentação do fluido, empurrando esse fluido para frente. A outra é uma força que é tangencial, que vai dar a origem à tensão de cisalhamento, que é essa tensão aqui normal, que também vai fazer com que eu possa movimentar o fluido através dessa tensão de cisalhamento, que é o que a gente viu no exemplo, no comecinho, no capítulo 1, na aula 1, que depois a gente viu na aula 2 também. Por exemplo, o exemplo mais fácil da gente entender, para começar a entender isso, é duas placas infinitas aí, uma sendo puxada com uma determinada força, certo? Então, se essa força está sendo puxada no fluido, ela está fazendo a mesma força sobre o fluido. Ao fazer a força sobre o fluido, ela vai deslocar esse fluido, como está mostrado aqui na figura, né? E aí entra a segunda propriedade mais importante, quer dizer, a segunda propriedade, que são as duas mais importantes. Uma é a massa específica e a outra é a viscosidade, né? Por que a viscosidade é muito importante para a gente? Porque ela vai determinar exatamente o grau de movimentação do fluido sobre a aplicação das forças, né? Então, se eu tenho aqui um fluido que é um fluido, por exemplo, com viscosidade baixa, como um gás, e eu aplicar uma força aqui, o gás vai se movimentar bastante. Por quê? Porque a viscosidade dele é baixa, e como ele tem uma viscosidade baixa, ele vai se movimentar com grande velocidade. Se eu tenho um oposto aí, que é um piche, uma viscosidade bem alta, eu vou puxar essa placa e ela vai ter mais dificuldade, mas com a mesma força ela vai se movimentar mais devagar, vai ser mais difícil, ou seja, ela tem uma resistência maior. Então a gente deu os conceitos aí de taxa de deformação, que é a variação desse ângulo dividido pelo tempo, que ela coincide com a velocidade da placa sobre y, né, o du, que é a velocidade nessa direção aqui, sobre o dy, que é essa distância aqui. Então, essa taxa de deformação aqui que coincide com isso, vai coincidir, na verdade aqui não é igual, ela é proporcional à taxa de cisalhamento, certo? Então, quanto maior a deformação do fluido, né, mais eu vou ter aqui. Então, como é que a gente relaciona essas duas coisas? A tensão de cisalhamento, no caso aqui na direção YX, né, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na direção, ela continua sendo proporcional a essa taxa de deformação aqui, du dy, que é o que a gente viu, ou o d alfa, como a gente viu aqui, o d alfa dt, né, que é a mesma coisa. E essa propriedade aqui, que é determinada, a viscosidade absoluta, ela é justamente determinada como a propriedade que define essa relação entre as duas, a taxa de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a variação de velocidade aqui, certo? Então, essa fórmula vale para fluidos newtonianos, como a gente viu na aula passada, e essa é uma das propriedades mais importantes do fluido, porque ela vai determinar, vocês vão ver que ela vai determinar, toda vez que eu tiver aplicações de força, ela vai influenciar quanto que essa taxa de cisalhamento aplicada vai movimentar o fluido, certo? Ou o inverso, né? Quanto que um fluido em movimento vai causar uma taxa de cisalhamento no seu meio exterior, né? E como as duas propriedades mais importantes do fluido são viscosidade e massa específica, a gente define também uma outra propriedade aqui, que agora a gente não vai usar muito, mas vocês vão ver que vai aparecer bastante, que é a viscosidade cinemática, que é uma sobre a outra, certo? E vocês vão ver que vários números adimensionais aí que a gente começou a falar, mas que a gente vai ver bastante em detalhes no capítulo 7, eles são proporcionais a essa relação aqui de viscosidade sobre ρ. Como vocês vão ver que a gente usa muito números adimensionais aí para mecânica dos fluidos, e vários deles
em vários deles aparece essa relação Mi sobre Rho. Um relaciona a quanto a taxa de deformação se dá aí com a velocidade, né, ou vice-versa, e a outra relaciona a compressibilidade do fluido. Então, a relação das duas é bastante importante para a gente. Agora, talvez vocês não consigam ver isso, mas vocês vão ver isso ao longo dos capítulos. Tá? Falamos, então, de outros fluidos que não são newtonianos, mas só para título de informação, a gente não vai estudar aqui no curso Mecflume esses daqui, a gente vai concentrar em fluidos newtonianos. Esses fluidos aqui, que a gente não vai ver aqui no curso, eles são importantes para algumas áreas. Teve até algumas perguntas aí e tal, mas existem várias áreas em que eu não quero que essa relação seja linear. Eu quero que realmente algo aconteça para que essa relação seja crescente ou decrescente ou até desse tipo. Então, tem várias áreas em que eu posso fazer uso desse comportamento do fluido, dessa viscosidade não constante, em meu benefício. Né? Na área de petróleo, só para dar um exemplo para vocês, existem aí alguns polímeros que têm comportamentos próximos disso daqui, em que eles vão ser injetados no reservatório. Então, eu quero que ele comece com uma taxa de deformação pequena, para que eu consiga injetá-lo lá no poço do petróleo, ele consiga entrar aí no meio poroso, que é onde o petróleo está, mas eu quero que com o tempo ele vá dificultando essa movimentação, porque daí eu vou empurrando mais petróleo do que a água, por exemplo, que é um fluido newtoniano. Então, a gente, por exemplo, faz uso de um fluido dilatante em favor da engenharia. Né? Mas a gente não vai ver esses detalhes aqui, mas é só para vocês saberem que existem. E a gente vai concentrar nos estudos básicos, aí, entender fluidos com viscosidade constante. Tá? Aí o outro conceito que a gente viu na aula passada é o conceito de tensões, importante para vocês isso daqui, a gente vai voltar algumas vezes também aqui no curso, mas o mais importante para vocês é entenderem que tanto a definição dos eixos, x, y, z, quanto a definição desse campo de tensão é uma escolha de quem está resolvendo o problema específico daquilo lá. Né? Mas o mais normal é a gente usar essa definição aqui, né? O x sempre para a direita, o y para cima, às vezes a gente usa z para cima aqui, que é mais comum também, e a outra direção para fora aqui, e o campo de tensões dessa forma, ou seja, tensão normal sempre para fora, certo? E a tensão de cisalhamento sempre alinhada dessa forma aqui. Então essa é uma convenção de sinais, eu posso fazer justamente o contrário. Fazer tudo ao contrário, pode ser definir a tensão sempre para dentro, essas coisas, daí vai dar tudo sinais invertidos, o problema vai ser resolvido da mesma forma, a solução, logicamente, tem que dar a mesma, mas é função dessa escolha de sinais. Mas, para facilitar para vocês, no curso, a gente vai usar sempre essa mesma convenção aqui, tá? Então, lembra que a taxa de cisalhamento aqui, a tensão normal sempre para fora, e a taxa de cisalhamento sempre alinhada aqui com os eixos, né? Então, por exemplo, essa tensão de cisalhamento, ela sempre começa com x, porque ela na face x, então aqui é a tensão de cisalhamento XY e XZ, e ela está sempre alinhada com o eixo, se vocês vão ver aqui. Então, a tensão de cisalhamento x, que é da face x, ela alinhada com o y, que está para cá, isso na tensão positiva. E do outro lado, alinhada justamente no contrário, o XY aqui é para baixo. E o XY aqui para cima. O XZ aqui para cima e isso aqui para baixo. Então, aqui é uma face positiva, então ela está alinhada com os eixos, e aqui uma face negativa, alinhada no sentido contrário aos eixos. Então, não precisa nem decorar muito, vocês entendendo esse conceito, nem precisa voltar essa figura, mas, logicamente, vocês podem toda hora consultar se tiverem dúvidas. Tá? Por que é importante a gente entender esses sinais? Porque na hora de resolver um problema com uma geometria um pouquinho mais complexa, eu vou ter uma somatória de várias forças, de várias tensões, vou ver como isso se relaciona à movimentação do fluido, e se eu errar no sinal, eu vou chegar numa força que é no sentido contrário àquela que eu preciso calcular. Ou às vezes eu vou somar duas forças e eu vou no sinal, elas deveriam se somar, e no exercício de vocês uma está subtraindo a outra. Então, é por isso que é importante a gente ter essa convenção. E partir, vocês vão ver no capítulo 4, que a gente provavelmente vai começar na aula que vem, a gente vai partir dessa somatória de forças para chegar na solução. Então, se eu errar o sinal de alguma delas, eu vou estar errando na solução. Então, essa convenção é bem importante. E aí a gente viu o exercício 2.2, que eu acho que é bem simples, mas o principal objetivo de entender esse
exercício 2.2, é entender o finalzinho deles, né, que é onde ele pergunta o sentido de cada tensão de cisalhamento, e a gente viu aqui que se eu definir aqui meu volume de controle, aqui no fluido, eu estou calculando a tensão de cisalhamento, e vocês, se tiverem dúvida, a gente volta aí depois na aula, mas eu vou calcular, mostrando que a tensão de cisalhamento em cima e embaixo, elas vão ter o mesmo sinal, as duas, por exemplo, são positivas, mas pelo fato de elas estarem alinhadas uma para cima e uma para baixo, elas vão ter sentidos contrários, né? Uma vai ser para a direita e outra vai ser para a esquerda. Então, aqui é importante, por exemplo, se eu tiver o elemento do fluido que eu desenhei aqui, como a placa de cima está se movimentando para a direita, aqui eu espero que a placa exerça sobre o fluido uma tensão de cisalhamento para a direita, certo? Aqui embaixo, o fluido é que está puxando a placa, certo? Então, eu estou arrastando o fluido para a direita, e esse fluido vai puxar a placa de baixo para a direita. Para essa placa de baixo ficar parada, eu vou ter uma tensão da placa sobre o fluido exatamente no sentido contrário. Então, as duas são positivas, né, no cálculo, mas uma é para a direita e outra para a esquerda, e ela vem justamente da tensão pelo fato daqui eu ter uma superfície positiva e aqui eu ter uma superfície negativa. Do ponto de vista da placa, eu vou ter justamente o oposto, certo? Então, se eu olhar a placa aqui, eu vou ter uma tensão de cisalhamento na placa para a esquerda. Por quê? Porque o fluido aqui está se movimentando para a direita, ou seja, a placa está se movimentando para a direita. E como o fluido tem uma resistência, viscosidade, ele vai puxar a placa para a esquerda. Então, a tensão de cisalhamento da placa é para a esquerda. Mas justamente no meu volume de controle aplicado à placa, essa face aqui é uma face negativa, enquanto que para o fluido ela é uma face positiva, por isso que elas têm sinais contrários. E na placa de baixo, a mesma coisa, né? Como o fluido está sendo puxado para a direita, se a tensão de cisalhamento na placa ela puxa o fluido para a esquerda, aqui vai ser justamente o contrário, né? O fluido vai puxar a placa de baixo com uma tensão de cisalhamento para a direita. E, logicamente, aqui, por exemplo, se eu estiver estudando esse problema lá na frente, vocês vão ver que se esse fluido é viscoso e eu puxo essa placa para cima, a única maneira de manter a placa de baixo parada é fazendo uma força sobre ela para o lado esquerdo, né? Eu tenho que segurar essa placa para ficar parada, senão o fluido vai arrastá-la para a direita, certo? Então, aqui eu vou fazer, a gente vai ver um exercício parecido com esse daqui, onde eu tenho que fazer um balanço de forças, e aí eu tenho a força da placa sobre o fluido, e a força da placa de baixo sobre o fluido, e a força do fluido sobre a placa de cima e a placa de baixo, né? Então, esse equilíbrio de forças vai ter que estar em harmonia aí com a movimentação do fluido, certo? A gente vai aprender justamente isso quando a gente estudar a aplicação da lei de conservação de quantidade de movimento, tá bom? Aqui a gente está mais focado em entender aí o sentido e sinal das tensões, tá? Então, esse sinal aqui, se vocês não entenderem, por favor, façam os exercícios da lista. Se não entenderem, me avisem que na aula que vem eu trago alguns exemplos a mais, tá bom? Ficou claro aí? Tranquilo? Podemos seguir, né? Bom, não tendo pergunta, eu vou seguindo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me parem. Aí outro conceito que a gente viu foi de tensão superficial, que eu passei rapidamente, mas a gente não vai focar muito nele, porque a gente não vai estudar problemas relacionados a isso. Assim como a gente está considerando o fluido como contínuo, em MacFlow 1 a gente vai ver muito poucos exercícios, ou quase nada de exercícios que estão se movimentando em superfícies muito pequenas, ou seja, tubos capilares, esponjas, filtros, reservatório de petróleo, rocha, essas coisas. A movimentação nesse coisa tem uma propriedade adicional que, além da massa específica e além da viscosidade, é importante, que é a tensão superficial, que é a diferença de atração do meio sobre um fluido em relação a outro que está se movimentando aqui. Então, essa força de atração entre essa material do fluido e o material líquido aqui, ela vai fazer com que eu tenha uma força de atração que, às vezes, é significativo para o escoamento. Quando a superfície é muito grande, que é quase todos os exercícios que a gente vai ver em MacFlow 1, por exemplo, escoamento ao redor escoamento em tubulações de diâmetro grande, escoamento ao redor de aeronaves, de paraquedas, de carros, essas coisas. Essa força é muito pequena e a influência dela é muito baixa, então ela é desprezada.
Mas quando eu tenho um tubo capilar como esse, como eu tenho um meio poroso, que é uma rocha, um fluido que está se movimentando, aí ela passa a ser significativa. Então, lembrem que se um dia vocês forem trabalhar com algo disso, além das equações que a gente está vendo aqui, tem que incluir o efeito dessa tensão superficial, tá? Mas, por enquanto, não precisa se preocupar muito com ela. Se, por acaso, vocês forem ver alguma coisa sobre isso, a gente volta a fazer a revisão. E depois, por último, a gente falou aí da classificação dos movimentos, que é o que divide aí, a partir da próxima aula, aí, o começo de hoje. Hoje a gente já vai revisar o fluido parado, mas a partir do momento que o fluido está se movimentando, eu vou dividir o estudo de fluidos a partir dessa categoria aqui. Por que isso? Porque, primeiro, são as propriedades mais importantes aí que a gente está estudando, são viscosidade e massa específica. Então, primeiro, a gente vai dividir entre fluidos, eu não gosto de chamar de não viscoso, tá? Eu gosto de chamar de fluidos em que a viscosidade, o efeito de viscosidade é desprezível, certo? Porque todo fluido tem alguma viscosidade. Viscosidade zero é só um fluido ideal, né? Mas se o efeito de viscosidade, ou seja, se a força exercida pela viscosidade é baixa o suficiente para não influenciar o que a gente está calculando, eu vou classificar ele como esse fluido não viscoso, e a gente vai ver no capítulo 7 que existem números adimensionais para nos ajudar a saber quando isso acontece, né? Assim, como eu vou saber se o efeito é importante ou não? A gente vai primeiro passar por esse número adimensional e vai ver se ele é viscoso ou não. E a partir daí, se esse efeito de viscosidade é baixo, o efeito mais importante é o de compressibilidade. E a gente vai, então, dividir em fluidos incompressíveis, e da mesma forma que não existem fluidos não viscosos, né, todo fluido tem uma compressibilidade, mas às vezes ela é baixa o suficiente para ser desprezada, né? E fluidos incompressíveis. Então, a gente vai ver que, no começo, a solução dos problemas é a mais simples possível, é para fluidos com viscosidade, efeito de viscosidade e compressibilidade desprezível. Então, a gente vai começar estudando exatamente essa categoria aqui. O estudo de fluidos mais complexos é quando o fluido é compressível. Então, vocês vão ver isso em MECFLU 2, que depois de entenderem todas as outras equações, tal, a gente vai entender isso em fluidos compressíveis. Então, depois de estudar fluidos ideais aqui, que é não viscosos e incompressíveis, a gente vai estudar fluidos com compressibilidade. E aí a gente divide em mais duas categorias, laminar e turbulento, que também vão existir números adimensionais que vão nos ajudar a classificar quando um fluido é laminar. E aí a diferença aqui é bem grande, porque num fluido laminar eu tenho um escoamento bem comportado, e a diferença básica é que eu consigo descrever um escoamento viscoso laminar por equações, e ao descrever o campo de velocidade por equações, eu consigo resolver os problemas de forma analítica, certo? Ou se for uma geometria complexa, eu consigo resolver de forma numérica. E aí, no fluido laminar, eu ainda divido em interno e externo, que a gente vai ver que aqui é o capítulo 8, a gente vai estudar interno, e capítulo 9, externo. Basicamente, a diferença é que no interno eu tenho superfície de todos os lados, né? E o externo eu tenho superfície só de um lado. Então, aqui a gente ainda vai definir que é um escoamento dentro da camada limite e fora da camada limite. Aqui é o que define, a gente vai ver daqui a pouquinho, onde o efeito de viscosidade é importante, que é dentro da camada limite, e onde não é importante. E aí a gente estuda escoamentos turbulentos, que aí realmente é um pouco mais complicado, porque o escoamento turbulento, como a gente viu, tem uma componente aleatória aí, que é impossível de descrever esse escoamento de forma analítica, então eu vou ter que recorrer a túnel de vento, laboratório, tanque de prova, essas coisas, para tentar fazer experimentos e relacionar esses experimentos com o problema que eu estou resolvendo. Então, a gente vai ver isso no capítulo 7 e depois nos capítulos 8 e 9. Então, no capítulo 7, a gente vai estudar os números adimensionais, que vão nos ajudar a classificar isso daqui. Então, primeiro, no capítulo 4, a gente vai estudar esse tipo de escoamento aqui, que é o mais simples possível para entender as equações. Depois, no capítulo 7, a gente vai estudar os números adimensionais, que vão nos ajudar a classificar esses escoamentos e fazer relação entre propriedades de laboratório, de túnel de vento, de tanque de prova, essas coisas, com o problema real, né? E aí, ao fazer isso, a gente vai estudar escoamentos internos, no capítulo 8, e escoamentos externos, no capítulo 9. E no 8 e 9, ele tem uma parte A e uma parte B. A parte A é laminar e a parte B é turbulenta.
E por último, a gente vai estudar o capítulo 10, que são máquinas de fluxo, que também são escoamentos viscosos, internos, mas tem algumas características específicas, que é o estudo de bombas, e ventiladores, turbinas, esse tipo de coisa, tá bom? Então, essa é uma visão geral aí do que a gente viu aí no capítulo. Eu só dei esse exemplo aqui para vocês entenderem aqui a diferença no escoamento externo, né, que é dentro da camada limite, o efeito de viscosidade é sentido. Então, como eu tenho efeito de viscosidade, eu tenho uma variação no campo de velocidade, ou seja, eu tenho um escoamento não uniforme. E fora da camada limite, eu tenho um escoamento que o efeito de viscosidade é baixo, então eu tenho um escoamento uniforme, ou seja, a velocidade tem o mesmo sentido em todos os pontos. Né? E aqui é numa placa, mas aqui é a mesma coisa numa esfera, por exemplo, ou numa esfera com alongada aqui que a gente tem, onde a gente tem completamente típico de uma asa de avião, de aerofólio, uma coisa do tipo, que aí tem todas elas aqui são simétricas. A gente vai ver alguns dos efeitos desses estudos aqui no capítulo 9, né? Mas aqui dentro da camada limite, eu tenho um efeito de viscosidade, fora da camada limite eu considero um escoamento não viscoso, né? E aí eu tenho outros pontos, quando eu começo, por exemplo, aqui o exemplo de um escoamento laminar, onde a partícula está percorrendo uma velocidade bem comportada aqui, e aqui é um escoamento onde eu posso ter um escoamento viscoso, e aí onde eu posso ter uma camada limite com um componente aleatório, e se eu aumentar demais essa velocidade, eu começo a ter outros efeitos aqui, turbulência, pode ter separação, isso tudo a gente vai estudar no capítulo 9, tá bom? Então, são alguns exemplos, eu até citei o exemplo aí da esfera, bola de futebol, bola de golfe, que a gente vai estudar, que a gente vai tornar esses escoamentos, vai estudar um pouquinho dos efeitos desses escoamentos aqui, tá bom? Aqui é a foto que eu tinha mostrado do capítulo, do finalzinho do capítulo 2, que ele mostra que um escoamento laminar, bem comportado, né, então, a definição de escoamento laminar é essa, se eu soltar uma partícula no meu escoamento, ela vai percorrer um caminho previsível, né, exatamente, vai seguir um caminho, vai seguir uma linha de corrente, e eu consigo descrever essa linha de corrente, ou esse perfil, e eu consigo calcular tudo analítica ou numericamente. A partir do momento que eu começo a ter uma velocidade maior aqui, aí eu começo a ter choque de partículas aqui com a parede do tubo, essa parede vai acabar tendo um componente de velocidade não U aqui, né, não na direção X, e ela vai se chocar com outras partículas, vai começar a ter uma movimentação aleatória, que embora ela tenha essas componentes aleatórias, eu tenho uma velocidade média bem conhecida, então mesmo no escoamento turbulento, eu vou ter um escoamento que na média está se movimentando para a direita aqui, e eu consigo estudar e eu consigo relacionar esse escoamento com outros escoamentos semelhantes, vai ter números adimensionais que vão nos ajudar a estudar esse tipo de coisa. Então eu consigo calcular resistência, escoamento, variação de pressão, atrito, tudo isso basicamente com estudo de experimentos semelhantes a esse, tá bom? E aqui eu não preciso de experimentos, aqui eu posso resolver de forma analítica, tá bom? Então isso fechou o capítulo 2, o capítulo 1 e 2 estão dando uma introdução geral do que a gente vai ver nos cursos de MEC-Flu 1 e MEC-Flu 2, e agora a gente vai começar a entrar. Então antes de entrar no fluido de movimento, a gente vai fazer uma revisão da parte de estática, que é o que a gente vai ver aqui. Só um minutinho, para o capítulo 3. Se ficar qualquer dúvida, vocês me avisem. Bom, antes eu fazia uma revisão maior de estática, mas agora a gente está fazendo uma revisão mais rápida entre os professores da MEC-Flu 1. Eu vou revisar aqui no capítulo 3 para vocês, mais especificamente só os itens 3.1, 3.3, 3.7, tá? Que são os itens importantes para a gente entender o que precisa para a gente fixar aí de conceito, se é que você já não tem isso, porque estática você provavelmente já estudaram até para vestibular e outras matérias aí, mas aqui é só uma revisão bem rápida para a gente entender como é que aquele campo de tensões tal vai se relacionar a um fluido parado, tá? Nos outros itens, talvez o professor de MEC-Flu 2 faça uma revisão para vocês também, senão vocês vão ter que fazer uma revisão. Alguns conceitozinhos de estática que são importantes para MEC-Flu 2, mas eu não vou revisar aqui porque a gente não vai usar.
Se vocês forem fazer MACFlow 2 comigo, eu vou revisar alguns outros itens do capítulo 3 em MACFlow 2, tá? Então, conceito de estática, a gente vai passar vários bem rápido aqui, mas para a gente entender aqui os conceitos, basicamente, o conceito de estática é que o fluido está parado, certo? Se ele está parado, eu tenho ausência de movimento relativo, né? Observe aqui que eu estou escrevendo relativo, a gente vai ver por que daqui a pouco. A estática vale para fluido parado, ou ela vale para um fluido que está se movimentando, todas as partículas estão se movimentando com a mesma velocidade, porque aí as equações são válidas também, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas vamos começar com fluido parado, né? Um fluido parado, lembra que uma tensão de cisalhamento, ela causa movimentação, a gente viu isso no capítulo 2. Então, se o fluido está parado, ela implica em ausência de tensão de cisalhamento. Então, toda equação que a gente tiver que representa aí a movimentação de fluido, eu tenho tensão de cisalhamento zero para o fluido estar parado. Se eu tiver qualquer tensão de cisalhamento, ele vai causar uma movimentação do fluido. Então, aí já não posso mais aplicar a estática. Eu vou ter que ir para as equações do capítulo 4, que a gente vai ver a partir ou do finalzinho da aula de hoje ou da aula que vem. Então, fluido em repouso ou em movimento de corpo rígido, que é esse conceito aqui de movimento relativo zero, a gente vai ver alguns exemplos, que é o fluido está até se movimentando, mas ele está se movimentando com velocidade igual, todas as partículas do fluido com a mesma velocidade. A gente vai ver alguns exemplos. Elas só podem suportar tensões normais, certo? Então, eu tenho tensão de cisalhamento zero, porque senão teria movimentação, mas eu tenho tensão normal, que a gente vai ver que no fluido parado eu tenho aplicação de força de campo, que é a gravidade, e a gravidade vai estar para baixo. Então, para o fluido estar parado, no mínimo eu tenho que ter uma força que vai equilibrar o peso do fluido, certo? E aí eu tenho tensão normal na direção da gravidade. Então, essa tensão normal. Se eu tiver tensão normal em outra direção, a gente vai ver que aí eu posso também ter movimentação do fluido, mas eu vou ter que ter uma tensão normal suficiente para equilibrar o peso do fluido, certo? Então, essa é a base do estudo de fluidos em movimento. Ou seja, a partir do momento que a gente entende quais são as equações para o fluido estar parado, essa daí é a base para a gente entender as equações do fluido em movimento, que depois a gente vai ver no capítulo 4. Bom, então vamos lá. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton, que é basicamente a força aí é massa vezes aceleração, certo? Só que aqui eu estou pegando para um volumezinho pequeno. Se eu pegar um volumezinho pequeno aqui, e eu pegar esse volume que ele tem um dm, esse dm está sujeito à força da gravidade, que é uma força de campo, certo? Então, se eu tenho a aceleração da gravidade aplicada a essa massazinha dm aqui, eu vou ter uma força de campo, lembra que B é para força de campo, né? Que está sendo na direção da gravidade, certo? Que no nosso caso aqui vai ser a direção Z, né? Como essa massa é a massa específica vezes o volume, então se eu pegar esse volumezinho aqui, né, e multiplicar pela massa específica, eu tenho a massa, certo? Se eu multiplicar pela gravidade, eu tenho a força que está aplicando aqui. O meu volume, eu posso descrever de várias formas, mas eu vou descrever aqui de forma dx, dy, dz, certo? Então, como a gente vai ver nesse próximo slide. Então, aqui um volume dx, dz e dy, certo? Aqui eu estou descrevendo os eixos, né? Como eu falei para vocês, eu posso definir o eixo da forma que eu quiser. Aqui nessa figura em particular, o x está para frente, o y para a direita e o z está para cima, tá? Então, eu tenho dx aqui nessa direção, dz aqui e o dy aqui, certo? Então, eu tenho um dv, e esse dv é o volume que multiplicado pela massa, que é isso daqui, né? dx, dy, dz, multiplicado pela massa específica me dá a massa, multiplicado pela aceleração da gravidade vai me dar a força de campo, aplicada aí sobre esse volumezinho. Então, eu tenho aqui a pressão, que é função do XYZ, certo? Então, eu tenho essa pressão aqui, que é a pressão do meio externo sobre o meu volume de controle, certo? Então, se eu pegar aqui, vamos supor que eu tenho um campo de pressão,
certo? Que é esse campo de pressão aqui. Imagina, então, que esse fluido está sujeito a um campo de pressão externa, certo? Essa pressão, ela pode ser decomposta aqui, se eu pegar aqui a pressão como função do dP dy e função do dy sobre 2, que é essa distância aqui, certo? Aqui exatamente metade, né? Aqui o dy sobre 2. Então, se eu pegar o dy sobre 2 e aplicar aqui, se eu tiver um campo de pressão que está variando nessa direção, a pressão do lado esquerdo aqui é o P dP dy sobre 2. Se eu multiplicar por essa área, que é o dx dy, eu tenho a força que está sendo aplicada desse lado aqui, certo? Então, imagina aqui que eu tenho um campo de pressão na direção y, certo? Esse campo de pressão na direção y está variando, né? Se ele estiver igual, eu tenho a mesma pressão, mas se ele estiver variando, eu tenho um gradiente, dP dy. Então, do lado esquerdo é o dP dy sobre 2, e do lado direito é o dP dy sobre 2 com sinal positivo. Então, ele está variando positivo para cá, negativo para cá. Então, eu tenho P menos isso daqui, e P mais isso daqui. Então, a pressão do lado esquerdo ela é um pouquinho diferente da pressão do lado direito, se eu tiver um campo de pressão diferente de zero, né? Esse campo de pressão diferente de zero, multiplicado pela área, vai dar a força do lado direito e a força do lado esquerdo. Da mesma forma, eu tenho a força do lado na frente aqui, na superfície do computador. Eu tenho a força da frente aqui e tenho a força de trás. E tenho a força de baixo e a força de cima. Então, aqui eu peguei um volume de controle com 6 lados, e esses 6 lados estão sendo decompostos aí nas 6 coisas. Então, na direção Y, aqui que eu estou dando o exemplo, eu tenho uma pressão do lado aqui, né? A pressão é dP dy, YL menos Y, que é isso daqui, que vai dar a pressão mais dP dy sobre 2, que é o que a gente viu aqui, que é o P menos dP dy sobre 2, que é exatamente o que a gente explicou aqui. No lado direito, eu tenho a mesma coisa, mas é o P mais dP dy sobre 2. Certo? Então, guardem, isso daqui a gente vai ver daqui a pouco. Então, imagina que eu tenho um volume de controle e eu tenho um campo de pressão que está variando nas direções x, y e z. Esse campo de pressão, eu estou dando exemplo só na direção y, mas depois a gente vai ver nas 3 direções. Então, se eu pegar o gradiente de pressão aqui, que é dado por esse símbolo, você já deve ter visto isso em outras matérias, mas é o gradiente de pressão, ele vai ter um dP dx, dP dy, dP dz nas direções I, J e K, como a gente viu no campo de velocidade, aqui é um campo de pressão, certo? Então, ele pode ser denotado dessa forma, ou dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, né? São 3 notações possíveis, né? Então, esse gradiente de pressão multiplicado pelo volume, ele também vai me dar uma força de superfície aqui, certo? Por que a minha força de superfície aqui só está considerando a pressão? Lembra que a gente fez para a estática, eu não tenho tensão de cisalhamento. A gente fez a suposição aqui atrás, né? Se eu tivesse tensão de cisalhamento, a força de superfície teria a componente normal e tangencial. Mas a tangencial não existe, porque, por definição, o meu fluido está parado. Se o fluido está parado, a tensão de cisalhamento é zero. Eu só tenho tensão normal. Então, por isso que a gente está considerando aqui só um campo de pressão que vem da tensão normal, certo? Então, a minha tensão de cisalhamento aqui, a minha força de superfície aqui, ela teria 2 componentes, a normal e a tangencial, mas eu só tenho a normal. Então, a normal vem do campo de pressão vezes o meu volume, certo? dx dy dz. É o gradiente de pressão vezes o dx dy dz. E se o fluido está parado, eu posso aplicar forças aqui sobre o fluido. Se eu pegar esse elemento, vou pegar aqui de novo a caneta, eu tenho forças aqui, certo? Força de cima, força de baixo, só um minutinho, já respondo. Eu tenho forças aplicadas aqui, esse elemento, tanto em cima, embaixo, da direita, esquerda, direita, que vai vir da campo de pressão. Então, a pressão do lado esquerdo aqui está exercendo uma força do lado esquerdo que vai ser dado por essa pressão vezes a área do lado esquerdo. E essa é a força de superfície que a gente tem. Alguém quer perguntar alguma coisa, hein? Sim, você pode voltar para o slide anterior, por favor? Deixa eu até tirar aqui, porque
eu olhando desse jeito, eu não consigo ver o chat também, só um minutinho. Eu vou diminuir minha tela de apresentação aqui, só para conseguir ver o chat, um minuto. Mas pode perguntar. Tá. Eu não entendi o que é o subíndice L ali na pressão. O L é left, de esquerdo. R, direito, de right. E left, no livro tem essa anotação, estou usando a mesma. Né? Tá. É esquerdo e direito, na verdade. Beleza. Só isso? Só. Beleza. Então, aqui o L é de left e aqui o right de direita, tá? Na verdade, eu poderia estar chamando de outras coisas, mas estou seguindo a anotação do livro de left e right. Aqui, mais para dar o exemplo na direção X. Mas se eu fizer o gradiente de pressão na direção, desculpa, lá no Y, né? Se eu tiver a mesma coisa no Y, no X e no Z, eu vou ter o gradiente de pressão. Então, é aquele volumezinho ali, ele está sujeito a um gradiente de pressão, o que significa que eu tenho pressão na esquerda, eu tenho pressão na direita, tenho pressão embaixo, tenho pressão em cima, eu tenho pressão aqui na frente e tenho pressão atrás, certo? Então, se eu pegar esse volumezinho de controle, eu tenho pressão sobre todos os lados. Essa pressão está exercendo uma força sobre esse elementozinho de fluido. Então, pega um exemplo aí, sei lá, da água numa piscina, certo? Eu estou pegando um elementozinho aqui, e essa água está sujeita às pressões que essa água está exercendo aqui sobre esse volumezinho, certo? O que a gente vai chegar aqui com esse conceito é justamente como que esse campo de pressão vai equilibrar a força da gravidade, certo? É isso que a gente quer chegar aqui no final. Então, para isso, eu estou pegando um gradiente de pressão, que significa a pressão de todos os lados aqui, sendo exercida sobre esse volume, que é exatamente esse conceito aqui, que no nosso caso é a única força de superfície sobre o volume. Por quê? Porque a força de tensão de desalhamento é zero, certo? Então, só tenho tensão normal. E a tensão normal vezes a área é justamente a força que a gente está fazendo sobre aquela superfície do lado esquerdo e direito, e também em cima e embaixo, na frente e atrás, certo? E pelo fato de... Pode falar? Não, pode concluir, depois eu pergunto. Pelo fato do fluido estar parado, a somatória de forças atuando sobre o volume vai ter que ser zero, certo? Então, como que a gente vai chegar nas equações de estática? Justamente pelo equilíbrio de força zero. Primeiro, estou assumindo que o fluido está parado. Então, se o fluido está parado, eu tenho uma ausência de tensão de desalhamento. E pelo fato dele estar parado, a somatória de força sobre ele tem que ser zero. Então, imagina que eu tenho aqui um volume. Se eu tiver fluido em movimento, com uma certa velocidade aqui, eu tenho duas coisas. Primeira coisa que eu tenho que causar esse movimento, e a outra que o fluido em movimento vai ter uma tensão de cisalhamento sobre os laterais. Então, eu teria uma força de superfície diferente da normal, e eu teria movimentação de fluido. Mas aqui o fluido está parado. Então, se ele está parado, primeira coisa, tensão de cisalhamento zero. Se eu tiver tensão de cisalhamento zero, eu tenho só tensão normal. E essa tensão normal é justamente a pressão que está sendo exercida sobre as laterais. E a minha força de superfície é dada só por essa força aqui, que é o campo de pressão, a variação do campo de pressão sobre o dx, dy, dz. E a outra força que eu tenho atuando é a força da gravidade, que é uma força de campo. Então, eu vou chegar na equação de estática justamente igualando essas duas. Uma tem que equilibrar a outra. Se uma for diferente da outra, o fluido vai se movimentar, e ao se movimentar, aí eu vou ter outras forças ainda de cisalhamento. Mas pode perguntar. Professor, eu estava pensando aqui, qual seria um exemplo onde não teria pressão, por exemplo, em um dos sentidos, em x, y, z? Teria alguma ocasião onde não teria? Porque, então, essa é uma coisa... Pode acabar. Não, porque, por exemplo, aquele exemplo que você deu na piscina, né? Que daí seria um cubo, né? Que a gente ia pegar e teria meio que pressão vindo de todos os lados. Teria alguma situação em que, por exemplo, a gente fosse pegar esse corpo e não teria nenhuma... Tipo, em uma das direções não teria pressão? Não, então esse é um conceito que a gente vai ver, que vocês vão ver também a partir de agora, até o final de McFluke, uma coisa muito importante para a gente, a pressão não é importante para a gente, para a movimentação de fluido. A pressão é importante para algumas outras áreas. Para a movimentação de fluido, a pressão não é importante. O que é importante é o gradiente de pressão. Então, o que você está perguntando é uma pergunta bem válida, que é importante, que é tanto para fluido parado quanto fluido em movimento. O que a gente vai ver, por exemplo, aqui nesse exemplo da piscina, né? Vou aumentar aqui. O que acontece é que a pressão do lado esquerdo, ela é igual à pressão do lado direito.
a gente vai ver daqui a pouquinho que a pressão é dada até por esse volume aqui. Então, não é que não tenha pressão, é que o gradiente de pressão é zero, certo? Ou seja, a pressão de um lado ou outro do meu volume de controle, ou seja, se eu tiver um gradiente de pressão zero, esse gradiente de pressão aqui vai ser zero, e essa pressão aqui, logicamente, vai ser igual a essa. Se ela é igual a essa, a força do lado esquerdo é igual à força do lado direito, então ela não vai causar movimentação nesse meu elemento de fluido. Então é isso que é importante para a gente entender. Para a movimentação de fluido, aqui eu posso ter uma pressão de 1 PSI, ou de 1 Pascal, ou de 1000, ou de 1 milhão, mas se eu, do outro lado for exatamente igual, o gradiente de pressão é zero, eu não tenho uma movimentação do fluido. Isso que é o importante. Não sei se ficou claro. Hein? Não, ficou claro, sim. Ficou claro. E o que a gente vai ver é justamente que nessa direção horizontal, como eu não, o meu campo de gravidade é só na direção vertical aqui, no horizontal, como eu não tenho uma força de campo, é isso que a gente vai ver agora. Né? Como a minha força de... Eu defini meus eixos dessa forma, né, que eu poderia ter definido de outra forma, mas eu defini os eixos dessa forma, onde só o Z é para cima, a gente vai ver que a força de campo na direção X é zero e na direção Y é zero. Então, se a somatória de forças é zero, na direção X a força de campo é zero, a minha força de superfície tem que ser zero também. Que é justamente isso. Se a força de superfície na direção horizontal aqui é zero, o meu gradiente de pressão é zero, e aí as forças ficam iguais do lado direito e do lado esquerdo, ou na frente e atrás. Certo? Já para Z, eu tenho uma gravidade. Se eu tenho gravidade, eu tenho uma força de campo. Se eu tenho uma força de campo, ela vai ter que ser equilibrada para a força de pressão. Então, a força de baixo vai ter que ser maior do que a força de cima. Por isso que eu tenho um gradiente de pressão na direção vertical aqui. Então, é basicamente isso que a gente vai ver agora nas equações. Então, a gente está chegando nessas equações, mas os conceitos físicos são esses. Então, primeiro, fluido parado sem tensão de cisalhamento. Se eu não tenho cisalhamento, só tenho força normal. Se eu tenho força normal, é só a pressão, aí atuando sobre o meu volume. E se eu não estou em movimento, a somatória de forças é zero, certo? Então, eu somei isso daqui. A força de superfície é o gradiente de pressão vezes o dV, que é isso daqui. E a força de campo, como a gente tinha chegado, era essa, é a gravidade vezes a massa específica vezes o dV. Então, a gente está igualando as duas, né? Igualando as duas, uma menos a outra. Aqui, daqui a pouco, eu vou explicar o sinal também, mas uma é menos pressão, né? Gradiente de pressão, e a outra é o ρg, certo? E aqui eu estou definindo dx, dy, z, que é o dv, então eu vou ficar com essa equação básica, que é a equação mais importante para a estática de fluidos. Ou seja, a força, né, ou força por unidade de volume, é dado pelo somatória da força de campo e a força de superfície. A força de campo vem da gravidade e a força de superfície vem do gradiente de pressão, certo? Por que o gradiente de pressão é negativo aqui? Quem saberia me responder aí? É porque ele aponta para dentro? Isso, exatamente. Então, cuidado, né, com esse sinal do gradiente de pressão, e a resposta está perfeita. Lembra que eu defini o meu volume aqui como um volume de controle, e eu estou calculando as forças sobre o fluido, certo? Então, imaginem, por exemplo, que esse volumezinho aqui, que eu estou desenhando aqui em vermelho, né, é um elemento de fluido que está em repouso. Mas imagine que ao invés desse elementozinho de repouso, eu tenho sei lá, uma esfera, um cubo de madeira aqui, certo? Então, logicamente, esse cubo de madeira está sofrendo uma pressão da água, que é essa pressão aqui sobre a sua lateral, certo? Então, a pressão é sempre para dentro, certo? Então, não importa, o meu volume de controle, não importa que ele seja sólido, líquido, gasoso, essas coisas, ao retirar aquele volume de controle, a pressão é sempre para dentro. E lembra que a gente definiu lá no capítulo 2 que a minha tensão normal, x aqui, é sempre para fora. Então, como é sempre para dentro e minha tensão é sempre para fora, o sinal do gradiente de pressão é sempre negativo. Tá? Então, cuidado com esse sinal aqui, que ele vai influenciar, logicamente, a composição da força de superfície atuando sobre o volume de controle.
Então, a força relativa à pressão, que é essa força de superfície aplicada, ela vai ser sempre negativa. Ou seja, sempre o gradiente de pressão negativo. O que faz sentido, vocês vão ver depois na movimentação, tanto no fluido parado, que se a minha força de gravidade é para baixo, o meu gradiente de pressão tem que ser para cima. Desculpa, o meu gradiente de pressão tem que ser para baixo, para que a força que equivale aqui tem que ser para cima, certo? Então, o meu gradiente de pressão sendo para baixo significa que a pressão aqui em 1 é menor do que a pressão em 2, logicamente, né? Então, a pressão em 2 tem que ser maior do que a pressão em 1 para poder suportar o peso desse fluido aqui, certo? Então, isso que explica o sinal negativo. Então, o sinal negativo vem da escolha que a gente fez lá no capítulo 2, da tensão normal ser sempre para fora, certo? E da pressão ser sempre para dentro. Por isso que o gradiente, como eu disse para vocês, eu poderia ter definido tudo ao contrário, mas ele seria ao contrário do lado direito e ao contrário do lado esquerdo. E o gradiente de pressão continuaria exatamente a mesma coisa, certo? Então, cuidado aqui com isso. Mas então, importante vocês lembrarem que a equação de estática vem aí da somatória de forças, a gravidade é sempre para baixo e a força de superfície vai ser dada sempre no sinal negativo, tá? Qualquer dúvida, pergunta. Professor, acho que mandaram uma pergunta no chat. Tem uma pergunta aqui. A pressão enquanto tensor de tensão só tem direção normal, também influencia na viscosidade? Não, a viscosidade, ela é uma propriedade do fluido, certo? Então, lembra que a gente está estudando aqui fluidos com viscosidade constante. Ela pode ser uma função aí do escoamento e tal, mas a gente não vai estudar isso. Mas para a gente, a viscosidade é uma propriedade do fluido. Ela não é influenciada pela pressão. O que vai acontecer é que se eu tiver um gradiente de pressão tal que eu movimente o fluido, como eu mostrei aqui, né? Aí a viscosidade vai influenciar a velocidade com que o fluido vai se movimentar a partir de uma aplicação de uma força, certo? Então, a viscosidade é constante para a gente, porque é um fluido newtoniano, e a partir da aplicação de uma força, seja ela de superfície ou seja ela de campo, essa força aqui, ela vai fazer com que o fluido se movimente. E ao movimentar o fluido, eu vou ter o atrito desse fluido com o seu meio externo, seja ele o próprio fluido, ou seja ele uma placa, um tubo, e aí sim a viscosidade vai influenciar. A viscosidade não influencia nada em um fluido parado, porque o fluido está parado, não tem tensão de cisalhamento, e se não tem tensão de cisalhamento, tanto faz eu ter aqui um fluido, tanto faz eu ter esse fluido aqui viscoso, né? Como um fluido viscoso. Tanto faz eu ter um gás quanto um fluido para efeito de viscosidade. O que vai influenciar bastante é a massa específica, porque se for uma massa específica maior, eu vou ter um peso de fluido maior ou menor. Mas a viscosidade para a estática influencia zero. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho aí a estática, a movimentação do fluido, vem a velocidade. Não sei se ficou claro. Se não, pode perguntar, tá bom? Bom, então, essa é a equação básica da estática, e aí a gente vai decompor essa equação aqui em 3 direções, né? Então, eu tenho aqui a equação básica, então lembra que aqui a força de pressão resultante do gradiente de pressão por unidade de volume, certo? E aqui a força de gravidade por unidade de volume. Uma vai ter que contrabalancear a outra. E uma vai ser sempre positiva, certo? E a outra, desculpa, sempre positiva, não, né? Ela pode mudar um pouquinho se eu definir os eixos de forma diferente aqui, mas na nossa definição de eixos, ela é positiva, certo? E aqui ela é sempre negativa, porque eu defini as tensões desses elementos sempre para fora, e a pressão é sempre para dentro, então eu vou ter esse sinal negativo. Então, na direção x, eu tenho a somatória do gradiente de pressão em x, né, equilibrando a gravidade na direção x. Como a gravidade na direção x é zero, esse termo aqui é zero. Se ele é zero, o gradiente de pressão em x é zero. Como eu defini meus eixos x e y horizontais, aí eu também não tenho gravidade na direção y. Então, isso daqui é zero, e eu vou ter isso daqui zero. Então, o gradiente de pressão na direção y, zero. Então,
o gradiente de pressão em fluidos parados na horizontal é sempre zero, certo? Se em qualquer exemplo que vocês forem trabalhar, eu tiver gradiente de pressão horizontal, e eu não tenho nenhuma força de campo horizontal, ou seja, eu não tenho Gx nem Gy, então esse fluido vai se movimentar. Se esse fluido for se movimentar, daí a gente vai estudar ele a partir do capítulo 4. Então, para o fluido estar parado na nossa definição de eixos, necessariamente a gradiente de pressão horizontal é zero. E na direção Z, eu tenho a componente da gravidade aqui, eu tenho o gradiente de pressão aqui, então eu tenho aqui a somatória do gradiente de pressão vai equilibrar a força da gravidade, certo? Então, passando esse ρg para o lado direito, ele vai passar aqui, como aqui era positivo, ele vai passar para o lado negativo, certo? Então, vai ficar negativo, negativo. Então, eu ficaria com dp, vou escrever aqui, dp dz igual, desculpa a letra aí, eu vou, ρgz, certo? E aí eu tenho um sinal negativo, e esse daqui passou para o lado de lá como sinal negativo. Então, eu vou ficar positivo, positivo, e aqui apareceu um sinal negativo. Da onde vem isso daqui? Quem saberia responder? Por que ao passar isso daqui para o lado de lá, ficou negativo? Ao passar isso daqui para lá, ficou negativo, negativo, ou seja, positivo, positivo, ficou dp igual ao sinal de positivo. Mas da onde veio esse sinal aqui? Não é do gradiente, que nem responderam aí. O gradiente é por causa do gradiente de pressão, certo? Mas lembra que aqui é o GZ. Para onde está o meu eixo Z? Para cima, certo? Eu defini aqui. Certo? Meu eixo G está para cima. Como meu eixo Z está para cima e a minha gravidade é para baixo, eu tenho um sinal negativo. Então, o GZ igual a menos G, certo? Por isso que aí ficou com um sinal negativo aqui. Então, tanto o sinal que vem aqui do gradiente de pressão, quanto esse sinal aqui, são função das minhas escolhas de eixo, certo? Como o meu eixo Z está para cima e a gravidade está para baixo, vai ter que ter o meu GZ é menos G. E como minha tensão de cisalhamento XX aqui, o YYZZ, desculpa aqui, não tensão de cisalhamento não. É para fora e a minha pressão é para dentro, eu tenho sinal negativo. Então, no final, eu vou ficar com essa equação aqui, onde o gradiente de pressão na direção Z, com o eixo Z alinhado para cima, é menos ρg. Ou peso específico, que é a multiplicação do ρg aqui, que é uma outra propriedade que a gente pode representar, que é a massa específica vezes a gravidade. Professor, Tá bom? Oi. uma dúvida aí. Por que o dpdz ele ficou positivo aí quando você levou para o outro lado da conta? Na verdade, eu passei isso daqui para o lado de cá, certo? Então ficou negativo, negativo. Tá bom. E como ficou negativo, negativo, eu multipliquei os dois por menos 1, ficou positivo, positivo. Já saquei. Tá, beleza. E ao ficar positivo, como G, aí ficou um negativo aqui. Então essa daqui é a equação de estática que a gente vai usar. Na verdade, as três, né? Só que essa daqui a gente não usa, porque o gradiente de pressão em x e y é sempre zero, e a gente vai sempre calcular o gradiente estático a partir daqui. Por que eu fiz a revisão dessa equação? E aí gastei um pouquinho de tempo aqui nesses sinais. Porque esses sinais, para fluido estático, até são simples da gente entender. Mas com o fluido de movimento, eles são exatamente iguais. Com o fluido de movimento, eu vou ter exatamente, ao estudar um volume de controle, eu vou ter forças relativas a essa pressão, forças relativas à gravidade e tal, que vão seguir exatamente essa convenção de sinais que a gente vai ver. Então, se eu estiver estudando esse fluido aqui, ao invés de parado, a única diferença é que, ao invés de ter a somatória das forças zero aqui, como a gente fez, essa somatória de forças vai equilibrar a força da movimentação dos fluidos, certo? Então, uma vai bater com a outra. Mas para fluido parado, como as outras forças são relativas às tensões cisalhamento, elas são zero. Então, eu gastei um certo tempinho nessa revisão, que lá no capítulo 4, quando a gente for estudar a conservação de quantidade de movimento e qual a relação de força sobre fluidos, a gente vai usar exatamente essa convenção aqui de sinais,
E esses dois sinaizinhos que às vezes confundem lá na frente, porque o fluido está se movimentando, essas coisas. Então, um deles é o sinal do gradiente de pressão, então ele é sempre negativo, porque a minha tensão é sempre para fora e minha pressão é sempre para dentro. E o outro é a força de gravidade, que essa é um pouco mais fácil de entender, né? Que o meu eixo Z é sempre para cima, a gravidade sempre para baixo, então é um outro sinal negativo. O resto a gente usa conforme o equilíbrio de forças. Tá bom? Bom, aí eu vou só para alguns conceitos rápidos aqui, que eu já passei da hora disso aqui. Definição de pressão manométrica e absoluta, isso vocês já devem conhecer, né? Então, a pressão absoluta é a pressão mesmo, e a pressão manométrica é a pressão menos a pressão atmosférica. Esse conceito aqui vocês vão ver que é bastante importante para a gente, porque a maioria dos problemas que a gente estuda em mecânica dos fluidos, a maioria não, eu tenho problemas internos e externos, né? Como a gente viu no capítulo 8 e no capítulo 9. Nos problemas externos, eu tenho sempre a pressão atmosférica atuando sobre o fluido. Por exemplo, se eu estou estudando um fluido ao redor de um paraquedas, de uma aeronave, de um carro, uma coisa, eu tenho a pressão atmosférica. E como para a gente o que importa é o gradiente de pressão, muitas vezes eu vou trabalhar com a pressão manométrica, porque tem várias superfícies aí que estão expostas à atmosfera. Então, a pressão atmosférica é zerada, certo? Ao trabalhar com a pressão manométrica. Então, eu trabalho com, entre aspas, pressão zero, certo? A pressão manométrica, zero. Então, facilita bastante a solução do problema, porque ela desaparece aí das equações. Então, esse é só um conceito que a gente vai voltar a ver aí no problema. Por que é importante isso? Porque a pressão em si nunca vai ser importante para a movimentação de fluidos, é sempre o gradiente de pressão. E o gradiente de pressão manométrica é o mesmo gradiente da pressão absoluta, porque as duas são subtraídas da atmosférica, né? Então, muitas vezes a gente usa a manométrica para facilitar a solução dos exercícios, né? Mas, logicamente, se fizer com uma ou com outra, dá igual, né? E aí a pressão que a gente vai trabalhar toda hora aí, a manométrica, é sempre subtraída desse valor aqui, que é 101,3 kPa, que é a pressão atmosférica em condições padrão, né? Ou 14,7 PSI. Aqui só um exemplo, né, que muitas vezes eu trabalho aí com a gravidade constante, mas tomem cuidado que a gravidade constante para a maioria dos problemas, mas ela vai variar aí com a elevação, né? Então eu tenho uma variação não só de gravidade, como de temperatura, que vai acabar influenciando, por exemplo, nessa equação aqui, né? Porque se eu tenho um gradiente de pressão, que é função aqui, vai ser função do Z, né, e ela é função do ρ e do G. Se o G é constante, o problema fica mais simples, mas se o G não é constante, ou se a temperatura está variando e a massa específica não é constante, aí eu vou ter que fazer alguns cálculos específicos, né? A gente vai ver até 2 exercícios rápidos aqui sobre isso. Então, lembrando aqui, tem uma tabelinha, mas eu não vou dar para vocês aqui, mas considerando as pressões atmosféricas padrão aí, ele está dando aqui a massa específica, o peso específico e a viscosidade do ar em condições padrão, que está principalmente em SI. Mas a tabela do final do livro tem todas essas propriedades aí, mas a gente sempre vai dar aí para vocês nos exercícios. Então vamos rapidamente fazer algumas agora simplificações e ver como é que fica a equação de estática para algumas situações específicas. A mais simples possível é aquela que a gente falou, quando o ρ é constante, ou seja, fluido incompressível, e quando o G é constante, ou seja, eu estou numa altura, uma variação de altura que a gravidade não está mudando, né? Então, se eu estiver trabalhando com, por exemplo, de um foguete, uma coisa que vai ter variação de altura muito grande, aí a gravidade vai variar, mas para problemas normais, aí, uma dimensão pequena, a gravidade pode ser considerada constante, né? E para fluidos considerados incompressíveis, eu vou ter os dois constantes. Se eles são constantes, eu até achei que tinha aqui a definição. Está aqui. Para fluidos incompressíveis, né? Se os dois são constantes, esse ρg também é constante. Se ele é constante, eu vou resolver essa equação de forma mais fácil. Então, o dp, que está aqui, eu vou passar esse dz para cá, certo? Então, eu vou ficar com ρg dz, mas como o ρg é constante, isso daqui sai da integral, eu vou integrar de P0 até P e de Z0 até Z para saber como que a pressão está variando com a altura, certo? Esse ρg saiu da integral, a integral de dp é P menos P0, e a integral de dz é Z menos E0. Então, eu fico com
o gradiente de pressão é menos o gradiente de ρg vezes o gradiente de altura, tá? Onde a diferença de altura, muitas vezes é dado por H, e o gradiente de pressão é dado por ρgH. Isso vocês vão ver que vai aparecer toda hora. Toda vez que a gente estiver trabalhando com um fluido incompressível, o gradiente de pressão é calculado por essa expressão aqui, né? O ρg é mais específico, a gravidade, vezes a diferença de altura. Eu, em particular, prefiro trabalhar com essa daqui, né? Principalmente quando vocês estiverem começando, porque essa daqui é completa. Aqui eu preciso definir se o H é positivo, negativo, sinal, tal. Aqui não tem dúvida, porque aqui eu estou definindo os eixos, né? Então, eu estou pegando esse eixo aqui, um Z0, a partir de um ponto, eu tenho uma pressão P0, e um Z, onde eu tenho uma pressão P, certo? Então, a diferença, o meu Z, eixo Z para cima, o meu nível de referência aqui, e o meu nível de pressão de interesse é esse. Então, aqui eu estou considerando, por exemplo, um problema onde eu conheço a pressão num ponto zero e eu quero saber a pressão num ponto Z diferente de Z0, seja positivo ou negativo, né? E aí, o H é Z0, beleza? Então, aqui eu tenho a equação que rege fluidos parados para um fluido incompressível e massa específica constante, tá bom? Aí tem vários exemplos no livro, eu não vou passar por eles. Aqui tem força de superfície, impulso, estabilidade, que vocês podem ver aqui no livro, mas provavelmente, se forem fazer comigo MACFlow 2, a gente vai fazer revisão disso, porque eles são importantes para alguns conceitos de MACFlow 2. E aqui eu vou passar, tem um exemplo aqui aqui também é a mesma coisa, movimento de corpo rígido. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Eu tirei aqui, o fluido em movimento de corpo rígido é um fluido que está sujeito a alguma aceleração. Eu vou pegar um exemplo mais simples possível aqui, só para dar para vocês, mas explicar por que a gente não vai estudar isso. Então, imagine um tanque, que esse tanque está parado, e eu estou estudando o fluido parado, certo? Mas imagina que esse tanque está em cima de um caminhão, e esse caminhão vai se movimentar aqui com uma aceleração A para a direita. Acho que por experiência própria, vocês sabem que, por inércia, né, se eu movimentar esse caminhão para a direita, esse nível de fluido vai variar aqui, certo? Ele vai se movimentar para trás. Por inércia, o fluido vai tender a se movimentar para trás. Por que isso acontece? Porque, nesse caso, por exemplo, então, se eu tiver essa aceleração constante aqui, ou seja, o caminhão está acelerando constante para frente, eu tenho como se fosse uma segunda força de campo aqui atuando sobre o problema, né? Então, eu tenho a gravidade atuando para baixo, que é o G, mas agora esse fluido está sujeito a uma outra aceleração, que é uma aceleração do caminhão que está indo para frente. Então, além da minha aceleração na direção Z aqui, que é a gravidade, eu tenho uma aceleração AX para a direita aqui, que está movimentando o fluido. Então, da mesma forma que, para equilibrar a gravidade, eu tenho que ter um gradiente de pressão na direção Z, para equilibrar essa aceleração X, eu vou ter que ter um gradiente na pressão X, na direção X. Então, por isso, se eu tiver aceleração constante aqui, eu vou ter essa linha não reta aqui, e essa inclinação da reta, vocês vão ver aí, se quiserem ler no livro agora, mas vocês vão ver a revisão disso lá no coisa, eu tenho exatamente a equilíbrio dessa força de campo e da força de superfície, dado por esse equilíbrio de forças, que, se vocês entenderam bem a direção Z, é exatamente nas outras direções. Ou seja, se eu tiver acelerações em X ou em Y, eu vou ter acelerações. Ou até em Z, por exemplo, se eu pegar esse tanque parado, por exemplo, e movimentá-lo para cima com uma aceleração a Z igual à gravidade, então, se esse tanque está se movimentando igual à gravidade, a resultante da gravidade e essa aceleração vai ser zero. Então, eu tenho zero de gradiente de pressão. Então, se eu conseguir pegar um copo de água aí, por exemplo, e levantá-lo numa aceleração igual da gravidade, aquele fluido vai estar com pressão zero, certo? Ou seja, o gradiente de pressão zero, desculpa, a pressão em cima e embaixo vai ser a mesma, né? Então, é mais esse conceito aqui que vocês vão ver. Isso vai ser importante para algumas coisas lá do fluido em movimento para MACFlow 2, porque a gente vai estudar isso da forma diferencial. Mas aqui a gente vai usar, acho que quase nada desse conceito, tá
tá bom? Professor, Oi. uma dúvida, mas um comentário para quem quiser dar uma olhada. Tem um fenômeno interessante que acontece quando você acelera um caminhão para frente ou um carro com ar ali dentro, é que se você segurar um balão ali, o balão ele vai pender para frente por causa dessa diferença de pressão. Isso, tem vários experimentos na internet que vocês podem ver, exatamente. Esse é um exemplo, tal. Ou se eu pegar um tanque, por exemplo, circular e ficar virando com uma aceleração, uma rotação, essa rotação vai causar uma aceleração centrífuga aí que tenderia a fazer o fluido ir para fora, certo? Mas como tem o tanque segurando, ele vai ter a mesma coisa. Então tem vários exemplos em que eu tenho uma aceleração e ela vai causar esse movimento de corpo rígido que a gente chama, né? Aí o importante é que lembra exatamente do conceito de as equações são as mesmas de estática, né? Que é essa equação aqui. Teorema de Stevin eu não conheço. O Matheus perguntou aí sobre o teorema de Stevin. Não sei se alguém conhecia e me deu exemplo, mas eu não conheço o que é esse teorema. Beleza? Mas isso aqui tudo bem, vocês vão voltar a ver em MacFlow 2, a gente não vai ver muito, era mais para passar. E a parte de impulso, estabilidade, essas coisas também a gente não vai usar e eles estão mais relacionados aí à estática, tá? E por último, então, eu queria passar, e vocês vão ter 10 minutos, eu vou dar 15 para vocês, aí passar um pouquinho, para resolver um exercício para nota. Então, vai ser o primeiro que a gente vai fazer aí para nota. Então, lembra que a gente combinou aí vocês vão ter de agora até 15 minutos para frente, para mandar esse exercício aí pelo Moodle para o Henderson, tá? Então, lembra que eu calculei aqui o exercício para um fluido incompressível. Então, eu resolvi para vocês o problema, né, usando essa equação aqui, para saber qual é o gradiente de pressão para um fluido incompressível com G constante. Agora, eu estou perguntando para vocês, como ficaria o gradiente de pressão, certo? Com relação à altura. Já preciso até perguntar aqui, tá sem a pergunta. Enquanto vocês vão fazendo, aí eu vou colocar a pergunta aqui, mas eu quero saber qual o gradiente de pressão, né, com relação a Z para um gás ideal, certo? Onde vale essa equação. Então, o ρ não é mais constante, mas ele é função agora da pressão, certo? O R é uma constante aqui, né? O R é uma constante, e o T, eu estou considerando nesse exemplo aqui, constante também. Então, estou numa região em que a temperatura não varia aí na altura, né? Mas o fluido é um gás, e aí ele não é mais incompressível, mas ele tem um ρ que varia com pressão. Então, eu queria que vocês tentassem resolver. Eu vou até colocar aqui. Eu só interrompo um pouquinho. Vocês entenderam aí a pergunta? Professor, Eu vou... Por favor, professor, só para deixar mais claro. Pergunta, né? Isso aqui é a pergunta, né? Qual a variação de pressão com a altura, né? Que é o que eu vou calcular aqui, ó. Como que é a relação aí do P menos P0, ou uma relação de P menos P0 com Z, e eu vou colocar aqui para vocês a solução que eu fiz para... que é essa solução aqui, só para vocês... Opa. Essa aqui é a pergunta. E aqui eu vou colocar a solução para constante, tá? Cuidado que isso aqui não vale. Só para vocês lembrarem.
Vou colocar rho aqui, porque eu não tenho aqui o símbolo aqui, mas depois eu substituo. Então, esse foi o exemplo que eu fiz para vocês, para rho constante, ou seja, eu cheguei na relação... Essa aqui eu cheguei na relação de P com Z, certo? Para rho constante. Agora eu estou fazendo a mesma pergunta, qual é essa relação como que eu calculo P como função de Z? Então eu vou deixar aqui. Qual que é a relação de P como função de Z? Logicamente, então, ele vai ser função de P0 e Z0 também, né? Ele vai ser função também do rho, como é o outro. E, logicamente, ele vai ser função também do R e T aqui, que são as variáveis, certo? Então, eu quero saber... para vocês chegarem na equação como função disso tudo aqui. Tá? Ficou claro aí a pergunta? Beleza, então aqui está feito para rho constante, e aqui eu quero que vocês façam a solução para rho não constante. Tá nessa integral aqui, vocês vão ver que, lembra que aqui o ρg saiu da integral, e eu fiquei com a integral de z0 até z, só de dz. Mas agora eu não tenho mais essa função, então esse ρ está variando com p. Então, ao invés de passar para o lado de lá, ele vai ficar junto com p aqui, e vai dar uma integral um pouquinho diferente. Alguém perguntou alguma coisa aí? E lembra que, assim, esses exercícios para aula são importantes, assim, pode perguntar o que vocês quiserem, para mim, para o Anderson, se quiserem mandar ao chat, fazendo pergunta, não entenderam, e eu vou dando dicas. É mais para vocês, agora, esse aí é bem simples, mas é mais para vocês familiarizando como a gente vai fazer, para ver se dá certo aí o exercício que vocês mandarem para ele fazer a correção, tá? E aí, então, como eu dei 9h25, aí vocês têm até 9h40 para resolver e mandar para o Anderson até 9h40. Professor, Pode falar. você fez a ressalva de que a temperatura vai ser constante e o G também, certo? Isso, o G é constante e o T é constante. No livro, até vocês estão com ele tem um exemplo parecido, mas o T varia, né? Ele é até um pouquinho mais complicado. Esse aqui, o T é constante. Então, se ele é constante, ele vai... Lá na hora que eu fizer a integral do dp ou do dz, ele vai continuar constante. Beleza, obrigado. Fala, Anderson. Professor? Oi. Eu criei um item no Moodle para que eles enviem um arquivo em PDF para lá. Tá bom. O que você acha? Vamos tentar assim, tá bom. ou, gente? Aí Pode vocês ser, podem resolver e talvez tirar uma foto e enviar o PDF. Para esse pode ser, mas eu pessoalmente acho que é mais confiável, na verdade menos traiçoeiro, pelo Google Classroom. Por quê? É por causa que no Moodle tem muitos casos assim que você vai enviar ali, mas você acaba enviando só como rascunho e não como final, enquanto também você não tem muitas vezes como editar o que você envia, esse tipo de coisa que o Google Classroom pelo menos não tem. Entende? Tá, vamos tentar hoje assim, aí eu converso com o professor Denis depois, que eu não quero atrapalhar também o exercício de vocês, tá bom? Isso. Professor. Eu acho que pode ser uma foto também, né, Anderson? Se eles quiserem fazer na mão, tirar uma foto e te mandar, pode ser uma foto. Eu vou mudar. Professor, a temperatura considera constante? Isso, temperatura constante, está escrito aqui certo, obrigado. No exercício. E aí, professor, a ideia agora vai ser só o exercício, né? E possivelmente a correção ou não? Isso, ele vai mandar o exercício e provavelmente o de hoje aí todo mundo vai acertar, tudo tranquilo. Quem tiver dúvida, a gente vai ajudando a resolver. Mas aí você vai publicando as notas lá, né, dos exercícios para acompanhamento deles. E se está 100% certo, nem precisa mandar de volta. Se tiver algum erro que você acha que é importante fazer algum comentário, aí você pode... Na verdade, lá, quando a aula era física, lá a gente devolvia os exercícios, né? Mas aí eu acho que aquele que está completamente certo é só avisar que está certo. Os outros, vamos supor que o aluno errou algum conceito
importante que você queira comentar, você pode fazer o conselho, falar e mandar de volta para eles aprenderem, que eu foco aqui eles aprenderem, tá? Tá. Eu pergunto mais com o encerramento da atividade, que, por exemplo, inicialmente eu tinha criado ela para ela acabar 10h05, para dar uns 5 minutos para os alunos pós-aula, mas eu posso deixar ela mais um tempo menor de envio, eu não sei como que pode falar. Esse aqui, como é bem simples, eu tinha dado 15 minutos. Normalmente a gente dá uma meia hora, uma coisa assim, mas pode colocar um pouco menos. Ou para esse que é mais um teste, se quiser deixar esse 10h05 que você colocou aí, tudo bem. Tá. A próxima vez eu ia dar menos porque eu ia mostrar a solução para eles, mas tudo bem. Aí também aqueles que tiverem certo não precisa mostrar a solução, né? Tá. Mas beleza, então, acho que você vai ficar por aí, Anderson, se eles tiverem dúvida, aí você vai tirando a dúvida deles. Sim, posso ficar, tranquilo, professor. Beleza. Então, aí eu vou saindo aqui, o Anderson tira a dúvida de vocês mandem para ele, e a gente vai... O aluno que falou aí sobre o Google, se quiser mandar uma mensagem para o Anderson explicando por que é melhor, a gente dá uma estudada aí e vê. A gente tem os dois sistemas, a gente estava pensando em fazer tudo pelo Moodle, porque ficar nos dois acaba ficando meio confuso, né? Assim, mas se for só entrega de exercício, se tiver uma vantagem clara, também acho que não tem problema, mas eu só queria entender qual é essa vantagem, se puder mandar para ele, a gente conversa e define para vocês. Né? Tá bom. Mas é importante definir uma, senão fica confuso. É mais por causa é mais por causa da questão de entrega do sistema dos dois. Porque, por exemplo, a questão do rascunho também existe no Google Classroom, né? Então você precisa enviar e confirmar o envio também, por exemplo. Sim, mas é que, sei lá, mais por preferência e de vários alunos que eu conheço, entende? Que a gente já teve vários problemas com o Moodle que não acontecem com o Classroom. Tá. Tá bom, eu vou ver com o professor Denis, tudo bem. Tá bom, eu vou pegar e fazer uma coletânea depois do exercício e mandar para vocês. Tá bom. E aí, tanto foto, que vocês podem tirar, se quiserem fazer na mão, tirar uma foto, mandar um PDF, fazer tanto... Se acharem melhor aí por enquanto, tá ok. Depois o Anderson vai vendo aí se ele tiver alguma dificuldade com alguma das formas enviadas, ele vai avisando vocês. Teoricamente, aqui a gente vai fazer um teste, mas já está aceitando qualquer tipo de arquivo de imagem e PDF também, tá? Bom. Pode colocar Word também, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se faz sentido também. Bom, tudo bem, professor. Eu vou me virar.